Seja bem-vindo ao canal A Vida dos Direitos e hoje vamos falar um pouco a respeito dos princípios aplicáveis ao direito contratual. Quais são aqueles principais princípios que precisamos saber quando estamos tratando de direito contratual? Bom, dentro do direito contratual, nós temos que ter em mente três principais princípios. O primeiro deles é o da autonomia da vontade. O que diz esse princípio da autonomia da vontade? É o seguinte: as partes diante de um contrato a ser celebrado, as partes têm a liberdade de estabelecer direitos e obrigações, desde que, obviamente, não contrarie preceitos de ordem pública, e que o objeto seja um objeto lícito. Então, as partes têm a autonomia, a liberdade de estabelecer direitos e obrigações, desde que esses direitos e obrigações não contrariem preceitos de ordem pública e que o objeto seja, então, objeto lícito. Nós temos um terceiro princípio, o princípio da relatividade. Por esse princípio, o princípio da relatividade, nós precisamos saber o quê? Saber que as obrigações decorrentes do contrato são aplicáveis, só atingem as partes contratantes. Não terceiros. Pelo princípio da relatividade, então, as obrigações decorrentes do contrato, essas obrigações que foram estabelecidas dentro da autonomia da vontade, dentro dessa liberdade de estabelecer direitos e obrigações, elas são só aplicáveis às partes contratantes, não atingem terceiros. O terceiro princípio é o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade prevê, em regra, que as obrigações essas obrigações estabelecidas dentro do contrato constituem lei entre as partes e, portanto, devem ser obedecidas. Temos, então, esses três princípios de direito contratual: o princípio da autonomia da vontade, que tem essa liberdade de estabelecer direitos e obrigações desde que não contrariem preceitos de ordem pública e o objeto, desde que o objeto seja lícito. O princípio da relatividade: as obrigações decorrentes do contrato só atingem as partes contratantes, não terceiro. E o princípio da obrigatoriedade, que diz que as obrigações constituem lei entre as partes. É verdade que esses princípios sofrem adaptações
adaptações com a evolução do direito. Elas exigem, com a dinâmica da sociedade e dos ajustes pactuados, que haja certas adaptações. Por exemplo, aqui uma delas que atinge o princípio da obrigatoriedade. Vamos falar a respeito da teoria da onerosidade excessiva. E essa teoria da onerosidade excessiva é quando o contrato, por questões supervenientes e imprevisíveis, por situações supervenientes e imprevisíveis, haja um obstáculo para cumprir as obrigações pactuadas no contrato. Então, pelo princípio da onerosidade excessiva, que se dá por situações supervenientes e imprevisíveis, a uma das partes está impossibilitada ou a ela são criados obstáculos enormes para o cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato. Então, isso daqui eu coloco apenas a título de exemplo para verificar o seguinte, que esses 3 princípios aplicáveis ao direito contratual, eles vêm sofrendo adaptações em razão da evolução do direito. Dentre uma dessas fatos em que se possibilita verificar essas adaptações é a onerosidade excessiva, quando uma das partes fica impossibilitada de cumprir a prestação estabelecida. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigado.